texto. Então, a gente vai mais aqui tentar ir conceituando, dando alguns exemplos aqui sei lá, das nossas próprias pesquisas, das nossas experiências. Aí eu coloquei também um materialzinho, bem no final aqui, só do Field, que eu não sei se ficou muito claro o que eles, desse livro aqui, explicaram sobre erro padrão. Então, só coloquei um exemplo a mais. E o livro do Field, se eu não me engano, também está disponível lá no Google Drive, né? Onde todo mundo tem o link ali pelo grupo do WhatsApp. Então, o Field também está lá com o material de consulta. E eu peguei um pouquinho dele, uma passagem só. E aí, quem quiser também, que quiser completar um conhecimento, não entendeu muito o que esse livro quis passar, pode dar uma olhada no Field lá, 2009, que pode agregar conhecimento aí, tá bom? Deixa eu só ver onde paramos, cara, que eu não lembro. Eu lembro que eu mostrei isso, beleza. Aí eu lembro disso aqui, que a gente falou do QI, né? Então, se o QI uma pessoa é mais do que... Porque a média populacional é 100, desvio padrão é 15, uma pessoa que tem 135, ela tá, se a gente for pegar o valor Z dela, é 2,33. E aí, vendo nas tabelas, a gente vai ver que ela está bem acima da população, né, assim, do normal que é esperado para a população. Então, colocamos isso aqui, ó, nós já vimos, ó. Então, a probabilidade de obter o valor entre menos 1 e 1 na distribuição normal padrão é de aproximadamente 68%. Então, a mais da metade da população está nesse miolo entre menos 1 e 1. Quando você amplia mais esse miolo para menos 1,96 e mais 1,96, aí é onde você vai fixar ali 95% da população está nessa faixa. E é o que nós vamos usar hoje, por exemplo, para intervalo de confiança, nós vamos usar essa margem aqui, menos 1,96, 1,96. E só para não ficar muito abstrato, nós vamos colocar isso aqui, tá bom? Então, menos 1,96, mais ou menos bate aqui, né? Pertinho do menos 2. O mais 1,96 bate aqui pertinho do 2. Então, toda essa região vai ser os 95% da população, onde a gente tem, digamos, um pouco de certeza, eu digo um pouco porque não é 100% assim que é isso, né, confiável, mas é uma estimativa que se tem que 95% da população vai estar aqui, então a gente tem mais credibilidade quando a nossa, por exemplo, nós vamos ver que a nossa média está por aqui, entre esses números, entre esses extremos. Se ela passa, nós já estamos falando de uma média que não representa muito a população, porque a média aqui, por exemplo, é zero. Né? Então, nós vamos ver isso no intervalo de confiança, por exemplo. Beleza, calma aí que eu vou voltar lá. Aqui, legal. Então, colocamos aqui, ó, que aqui é o 68. Aqui compreende isso, o 68. Então, por exemplo, num teste de inteligência, normalmente o 0 é 100, porque o 100 é a média que as pessoas atingem. Só que de 85 a 115 é o que é esperado. Tá? E 68% da população está transitando entre 85 e 115. Aí, quanto mais baixo for, quanto mais alto for, vai ficando mais extremo, difícil de encontrar. E como eu falei também, eu acho que eu falei para vocês, avaliei um garoto, eu usei o VISC, na época ele tinha 16 anos, 15 anos, o VISC vai até 16 e poucos meses, mas ele tinha 15 anos, apliquei o VISC 4, e o QI dele deu 76, 77. Então já estava para baixo do 85, então já estava num extremo aqui, né? E ele tinha um diagnóstico de deficiência intelectual. Então a gente já sabe que ele está aqui numa parte extrema, a parte inferior. Tá? Aqui é ampliando aquilo lá que eu acabei de mostrar no outro, né? Que se você ampliar, aí você tem 95% da população está aqui. Então se você tiver uma média por aqui, te assegura que a sua média está entre o que é esperado naquela população. E aí essa escala de menos 3, menos 2, menos 1, 0, isso aqui vai valer se você padronizar no valor Z. Ou, dependendo, pode ser a altura. Então aqui pode ser 1,70, 1,80, 1,60. E aí depende da escala que você vai usar aqui. Se você for usar o Z, aí o Z, né, que é aquela normal padrão, aí ela vai estar nessa régua aqui, que é dos negativos até o zero, e depois começa a aumentar os números. Tá beleza? Aqui, ó, tem até uma observação. A tabela com os cálculos das probabilidades encontra-se no apêndice 1, se eu não me engano, daqui a pouco a gente vai mostrar, aparece elas aqui nos slides.
Então aqui está falando, ó, áreas no meio e meio e entre os extremos da curva normal padrão. As áreas da curva acima de 2 e abaixo de -2 são pequenas em comparação às áreas de -1 e 1. Então, achar valores de mais que 2 ou menos que menos 2 são raros de encontrar. Entre -1 e 1 é mais fácil de encontrar, né? Falamos da altura, essas diferenças de altura nós falamos, né? Ô, Que Wander, pode falar. só para contribuir, então, assim, eu sempre acho legal a gente ir fazendo a lógica, né, da explicação. Então, essa lógica do slide anterior de toda essa explicação é porque nós estamos falando no capítulo sobre probabilidade. Então, aí nós estamos pensando qual é a probabilidade, qual é a chance dos nossos dados estarem mais centralizados ou mais afastados da média, né, do centro. E aí essas probabilidades é o que está sendo trabalhado. E aí é legal que você consiga saber isso, porque quando você encontrar seus dados, você vai ter que ter essa ideia. Se tiver um dado muito fora, tipo, todos os seus dados são muito fora da média, por exemplo, já tem um estudo grande que já mostrou que está mais ou menos ali no meio, todos os seus ficam depois do 2 ou no -2, então talvez alguma coisa nos erros dos dados, ou talvez alguma coisa na interpretação, ou na coleta, qualquer coisa do tipo. Isso, valeu, perfeita colocação. E tem o fato também de daquela sua variável em si não ser normal, né? Que, por exemplo, tem um amigo meu lá da Unifesp que pesquisou, ele tem 300 e poucas crianças. Então, 300 e poucas é um número bem considerado, né? Mas o que ele estuda não deu nada normal, sabe? Ele coloca lá na SPSS para plotar, para ver a distribuição, e não dá normal. Mas é que o dado que ele estuda, talvez para conseguir algo normal, ele precisava de quase 1000, né? Então, para algumas, dependendo do que você for estudar, um número de 300, pô, com certeza vai dar essa cara normal aqui, mas depende do que você for estudar, 300 não, porque não é tão sensível, né? E se 300 der, ou até números menores, 100 pessoas já pode formar uma distribuição dessa, isso mostra que o efeito é bem forte, né? Que poucas pessoas, digamos, já representa essa distribuição. E tem dado que você precisa aumentar para chegar nessa distribuição aqui, né? Beleza, então falamos da altura, então está aqui, só para repassar. Valores acima de 2 e abaixo de -2, como os extremos de medidas de altura. Então, acima de 2 metros ou abaixo de 1,40 m, é difícil encontrar. Você encontra, mas não é toda hora que você encontra isso. É muito menos provável acharmos homens acima ou abaixo dessas alturas do que homens entre 1,65 e 1,83. A maioria das pessoas que nós encontramos na rua, nos lugares que trabalhamos, estudamos, tal, as pessoas vão variar entre isso, 1,65 e 1,83, desculpa, que é a média que vai estar entre -1 e 1 ali, tá? O 2 e 1,40 estaria entre -2 e 2. E aí seriam os extremos daquela cauda, daquela distribuição. Aqui é mostrando que dá para encontrar, né? Então, ó, outra utilidade da distribuição normal padrão. Calcular a porção da população que teria um valor acima ou abaixo. Então, por exemplo, a pessoa lá que teve o QI de 135, ela está 2,33 desvios padrão acima da média. Fizemos a continha, que a conta é. Pega aquele número, aquela pontuação da pessoa específica, subtrai da média populacional, nós sabemos que QI, a média populacional é 100, divide pelo desvio padrão populacional, o desvio padrão populacional do QI é 15. Fazendo a conta, dá 2,35. Então você vai lá na tabela, você vai ver quem está abaixo e quem está acima. Então, e lógico que faz sentido, que é, abaixo de você, tá, quase 99% das pessoas estão abaixo de você. E acima de você é um número irrisório, né? Que é 0,009. Então, raramente você vai encontrar alguém ali acima de você, e abaixo de você, você vai encontrar com muita facilidade pessoas com QI desse tamanho, né? Então, nessa tabela, acho que a próxima vai mostrar. Não, não vai mostrar, mas daqui a pouco vai mostrar. Essa tabela está no livro. Então, quem for fazer Z e quiser ter essa proporção, por exemplo, isso daqui a gente não usa muito, acredito, em paper, em pesquisa. E em relatório, quando eu fiz a avaliação neuropsicológica, eu usei para demonstrar magnitude. Então, o cara teve QI 74. Aí eu tento fazer isso em Z-score, e aí eu vou ver quantas pessoas estão acima dele e estão abaixo. Aí você tem uma proporção, uma ideia mais nítida de quão ruim ou bom é esse valor. Né? Em paper, assim, raramente as pessoas vão colocar esse tipo de equivalência, que é
quem está acima, quem está abaixo desse valor Z. Eles omitem, porque o Z mesmo é só para pôr tudo no mesmo gráfico, sabe? E fazer os cálculos. Mas para relatório neuropsicológico, que eu já fiz, acho que os colegas aqui também já fizeram, talvez, aí você pode detalhar isso, porque a mãe ou aquele mesmo paciente, ele vai poder ter a clareza de como ele está numa distribuição assim de, ele entre 100 pessoas ali, como que ele está, colocação que ele está, quem está abaixo dele e quem está acima dele, né? Então, nesse caso aqui, a gente vê que abaixo dessa pessoa de 135 tem muita gente e acima dele tem pouquíssima gente, tá? Então, aqui, ó, nós temos a média 100, o 135 está aqui na direita, né? Então, você vê que tem uma diferenciação. Então, tudo esse vermelho aqui, ó, que nem está aqui, ó, está abaixo do nosso score. Então, todo esse pintado de vermelho está abaixo desse fulano aqui com esse tamanho de QI, tá bom? Então, muita pouca gente vai estar acima dele, é difícil dele encontrar alguém, né, acima dele, mas é muito fácil ele encontrar alguém abaixo dele, né? Tá aqui, ó, 0,009, é menos de 1%, né? Se eu for pensar, é menos de 1% aqui, está acima de 131, menos de 1%, isso. Então é quase impossível, não é impossível, mas é difícil achar um cara que esteja acima. Beleza? Então o Z-Score vai te ajudar nisso, para você entender, né, essas colocações. Ó, 2,33 desvios padrões acima da média. Beleza? E aqui a famosa, o apêndice 1 do livro, onde você tem o valor Z, e ele sempre vai te dar o que está abaixo desse valor e o que está acima desse valor. Então, isso aqui para vocês terem uma ideia, tá bom? Está lá no apêndice 1 do livro, que é o do Estatística sem Matemática para a Psicologia. Beleza. Aí tem, ó, a proporção pode ser abaixo ou acima do seu valor Z, né? Então, um valor que vai estar abaixo, por exemplo, 2,33, você vai sempre encontrar uma grande porção abaixo desse valor, lógico que ele é um valor extremo positivo. Já o outro ali, você vai encontrar sempre uma porção grande acima, porque ele é um valor negativo extremo, né? Então, esses valores extremos, a probabilidade é que você tenha mais pessoas abaixo ou acima de você, tá bom? Com esses valores mais, né, lá na ponta, que é o 2,33, que foi a conta que fizemos ali, de um QI de 135. Aí vamos lá. Comparando populações. Então, ó, suponhamos que esteja indeciso sobre sua futura carreira. Gosta de fazer cerâmica e levantamento de peso. Aí ele faz um curso em cada área, e a ideia é a pessoa, assim, o exemplo que o livro dá, né, é a pessoa poder avaliar o desempenho desses dois cursos aí. Então ele teve um desempenho de 100%, 64% para cerâmica e 45% para levantamento de peso. Aí a ideia é, olhando pela porcentagem, você fala, pô, arrebentei na cerâmica, já não fui tão bem no levantamento de peso, vou escolher a cerâmica. Aí a ideia é, por isso que a estatística também vai sempre ajudar a gente até a tomar decisões. Lógico que a gente não vai fazer estatística para toda decisão que a gente toma, seria chato também. Mas ela ajuda a gente, porque pensando aqui, por exemplo, a gente falaria, por esses números aí, o cara foi acima da média na cerâmica e o cara está abaixo da média no levantamento de peso, então o cara tem que ir para cerâmica. Só que se a gente for comparar ele com populações, a gente vai ver que talvez não era a melhor escolha do cara, né? Então, por exemplo, ó, se você pega a média da cerâmica, era 56. Então, se você pegar a média, que é todos os alunos daquele curso, e tira uma média das porcentagens de cada aproveitamento de cada aluno, você vai ver que deu 56. O levantamento de peso, 40%. A média geral. Aí tem o desvio padrão, que a gente já aprendeu a fazer. Desvio padrão da turma da cerâmica e do levantamento de peso. Então a variância é maior, né? A variação é maior no desvio padrão do que no levantamento de peso, o desvio padrão é menor. Se você tirar o Z-score, por exemplo, tirar o Z-score do seu aproveitamento de cerâmica e do levantamento de peso, você vai ver que aí as coisas mudam e o seu aproveitamento em Z-score, quer dizer, em um valor padronizado, seria maior para levantamento de peso do que para cerâmica. E aí, se você usasse isso para escolher uma carreira, fazendo todo esse processo,
você viria talvez se você está acima ali, ou está numa... Seria mais vantajoso ir para levantamento de peso do que para cerâmica, né? Então, assim, toda essa volta, mas assim, a ideia da estatística mesmo é nos ajudar a fazer umas afirmações ali com a estatística inferencial. Poder tomar uma decisão, não porque as nossas decisões têm muita emoção, são carregadas emocionalmente, tem muito daquilo que a gente acha e nem sempre o que a gente acha é o que é, né? Então a estatística vem aqui para tentar limpar e com a frieza dos números trazer algo que seja mais objetivo do que quando a gente vai fazer uma determinada tomada de decisão carregado com todas aquelas variáveis que eu coloquei. Tá bom? Então a estatística pode ajudar também a tomar decisões. Aqui, por exemplo, tomar uma decisão de que carreira seguir, aonde eu tenho um melhor aproveitamento. Combinado? Beleza. Então agora nós vamos fazer o seguinte, gente. Beleza. Até agora a gente estava falando de probabilidade, né? E o que ela vai nos ajudar então? Então, essa é a aplicação da probabilidade à pesquisa. Então, como que agora a gente vai? Viu ali, o cara vai trabalhar onde? O cara vai trabalhar na cerâmica, vai levantar peso, o que ele vai fazer? Beleza, mas até aí está muito fora da nossa pesquisa, está longe. Agora a ideia é aproximar. Como trazemos a probabilidade para perto de nós? As pesquisas que a gente faz, com linguagem, com cognição humana, com comportamento e tal. Então a ideia é, qual a probabilidade é que a gente consiga, aí está até marcado de vermelho aqui, que a gente consiga generalizar um resultado que é de amostra para a população. É isso que a gente quer usando a probabilidade e os testes estatísticos. É poder falar assim, olha, eu fiz um estudo de uma amostra, eu quis ver fluência verbal em criança da terceira série de uma escola pública da Zona Norte de São Paulo. Beleza. E aí eu fiz uma intervenção nelas ali, apliquei um videogame, um jogo de videogame, ou exercício físico, ou fiz práticas de leitura, né? Fiz uma intervenção e queria ver se isso fez elas melhorarem depois, no pós-teste. E aí vamos supor que sim, pô, elas melhoraram, né? Aí a probabilidade dos testes estatísticos vão te dar um poder para falar, olha, esse resultado que eu tive de melhora dessas crianças, o teste me diz aqui que ele não foi obtido por acaso, não foi sem querer que a coisa aconteceu. Pelo teste estatístico e pela probabilidade, é uma chance pequena disso ter acontecido por acaso. Então, pode ser que essa intervenção aqui tenha frutos em outros lugares, né? Em outros ambientes, outras culturas. Sempre pode ser, nunca vamos poder afirmar que sim, que vai fazer bem, porque não é a função da ciência poder esse determinismo, por mais que muita gente faça, mas não é. Mas é você sugerir que algo foi feito e parece que é promissor. E aí tem as replicações, outros estudos precisam fazer, para a gente saber se, olha, beleza, o que o cara fez lá deu certo aqui, ou, olha, não deu certo aqui, mas eu percebi que eu vou ter que adaptar algumas coisas, porque para essa população daqui não vai virar mesmo, mas eu vou dar uma adaptada que talvez dê bons frutos depois, né? Então a ideia é, pega um pequeno grupo, faço um estudo e tento ver se o que eu consegui aqui, com poucas pessoas, eu posso generalizar e falar, a maioria das pessoas também se beneficiariam daquilo. Estudo de remédio é assim, você não estuda todo mundo, lógico, não é impossível, você estuda um grupo de pessoas, aquele grupo de pessoas se beneficiou com tal remédio, aí vocês vão ver a estatística, e vão ver, nós vamos ver intervalo de confiança, erro padrão, são esses estimadores. Quando você consegue bons estimadores, você vai falar, olha, gente, esse remédio é bom para tal doença, para tal condição, usem. Lógico, de novo, pessoas vão se beneficiar daquele remédio, pessoas não vão, né? Mas uma grande parte pode ser que se beneficie. Então, esses estudos são feitos a partir dessas concepções, dessas ideias que vamos falar agora. Então, vamos lá. É isso aqui mesmo, vamos lá. Então, uma das maneiras mais simples de aplicar probabilidade à pesquisa é estimar parâmetros populacionais a partir de estatísticas amostrais. Então, eu lembro que nós conversamos sobre isso, né? Que parâmetro quer dizer que é um dado populacional, e estatística sempre quer dizer que é dado amostral. Então, quando alguém falar para você, eu tenho uma estatística tal, quer dizer que avaliou um subgrupo. Se alguém falar que tem um parâmetro, aí quem falou que estudou a população de interesse. E a ideia é você poder aplicar um parâmetro da população a partir das estatísticas amostrais. Por exemplo, intervalo de confiança. Então, hoje nós vamos conversar sobre intervalo de confiança. Até na aula, a gente estava falando de aulas, na aula de MQN que eu tive,
Eu lembro que teve uma discussão mais boa, não foi uma discussão assim de ego, mas foi uma discussão boa, proveitosa, que eu, professor, alunos, conversamos assim, porque tem gente que não bota uma fé no intervalo de confiança, e é uma galera que não bota uma fé, e tem outra galera que bota uma fé, e fica isso uma rivalidade, tá? Não sei quem está certo e quem está errado, mas existe também, então, esse dado que é intervalo de confiança, que vocês podem usar nas pesquisas de vocês, para tentar garantir que a sua média faz parte da população e que a sua média não está fora da população. Porque se ela estiver dentro de um intervalo, então se já está escrito intervalo, a gente vai entender que tem um mínimo e um máximo, né? Tem um número pequeno e um número grande. Intervalo. Se o seu número estiver no meio desse intervalo, isso é bom. Se o seu número estiver acima ou abaixo desse intervalo, então a sua amostra não representa a população, não é um dado que dá para generalizar, tá? Então vamos lá. Distribuições amostrais. Então, capítulo 3 foi explicado, beleza, como a média da amostra pode ser usada para estimar a média da população, nós vimos isso, que é por isso que nós e é por conta disso que nós vimos que a gente estuda a amostra para inferir depois lá na população. Então, vimos que ao tirarmos várias amostras e após calcularmos a média das médias dessas amostras, esse resultado será uma estimativa melhor da média da população do que as médias das amostras individuais. Não sei se todos lembram, todas, mas a ideia é, se você tem uma amostra grandona, uma população e tem a média dela, se você for tirando amostras dessa população grande, você vai tirar médias, e essas médias umas vão ficar parecidas com ela, outras médias não. Nesse acúmulo de médias, se você tirar uma média delas, elas vão ficar bem próximas à média da população, então por isso que é válido estudar a amostra e não só estudar a população, porque a população, né, não seria vantajoso e possível para alguns casos. E uma ideia que eles colocam aqui, que a gente sempre ouve e é de fato verdade, é quanto maior for o tamanho da amostra que utilizamos, melhor será a nossa estimativa da média da população. Então, gente, um estudo com 15 crianças, 20, é um estudo bem arriscado, né? Porque o quanto isso reflete nas 300 milhões de crianças que tem por aí, ou no Brasil, sei lá quantas crianças tem, 80 milhões, 50 milhões, eu não sei. Mas se você pegar 20, né, é difícil você representar 20 para 50 milhões. Então, quanto maior o tamanho da sua amostra, melhor vai ser o seu argumento depois no final. Então, o tamanho da amostra pesa. Então, vamos lá. Aqui ele estava explicando, ó, quando você apresenta uma estatística amostral, calculada a partir de todas as amostras possíveis retiradas de uma dada população, como um histograma de frequências, você determina a distribuição amostral. Então, a distribuição amostral, o nome já diz, né, é uma distribuição feita por amostras. Portanto, se você calcular as médias de muitas amostras de uma população específica, você terá traçado a distribuição amostral da média. Uma propriedade interessante das distribuições amostrais é que, se elas são determinadas a partir de um número bastante grande de amostras, elas sempre apresentarão uma forma aproximadamente normal. Então, se a gente juntar muitas amostras, muitas, nós vamos tender a ter uma distribuição normal, né? E isso é possível por conta desse teorema, né, que nós vamos chegar lá. Então, além disso, quanto mais amostras forem utilizadas, mais próximas da normal estará a resultante distribuição amostral. Essa descoberta está resumida no teorema central do limite, que declara que, à medida que o tamanho das amostras que selecionamos aumenta, mais próxima da população estará a média dessas médias amostrais, e mais próxima a normal estará a distribuição. Então, gente, vai fazer uma pesquisa, quanto maior for sua amostra, melhor vai ser seu argumento. É bem por aí que a coisa anda, tá? Aqui é uma definição do que é uma distribuição amostral, então, que é uma distribuição apotética, tal, então tem as páginas aqui para a gente acompanhar, né? Então, a ideia é, quanto maior a amostra, melhor vai ser. Então, aqui ele dá um exemplo bem legal, assim, engraçado, que é, vamos lá. Um exemplo seguinte serve como ilustração. Imagine quando você nasceu, alguém começou a jogar um dado e anotar o resultado. Essa pessoa jogou o dado uma vez a cada 2 segundos por toda a sua vida ao longo de 80 anos. Algo nada interessante para alguém fazer, mas vamos lá. Agora, se traçarmos a distribuição de todos os lances do dado, a população de todos os lances do dado ao longo da sua vida, ela será semelhante a essa figura aqui. Então, como ele jogou muitos, aqui,
Ó, você vê que vai na casa de mais de 90 mil, né? Então ele jogou muitas vezes. Você vê que como são 6 lados do dado, a tendência que você vai ter é uma distribuição uniforme, né? Porque como são 6 lados, você jogou muitas, né? Você repetiu muito aqui. Se tivesse um número menor, poderia ser que um número ou outro aqui aparecesse acima, assim, que ocorreu mais vezes. Mas com números muito grandes, a tendência é que você iguale tudo. E tudo fique igual, né? Beleza. Aí ele coloca aqui, ó. Como cada número do dado tem uma probabilidade igual de acontecer, de 1 em 6, será esperado que cada número tenha aparecido com aproximadamente a mesma frequência ao longo da sua vida. Foi o que eu coloquei. Portanto, a população de todas as jogadas do dado durante sua vida tem uma distribuição uniforme, não é uma distribuição normal, porque é tudo igual, né? Considerando que os números ocorreram com igual frequência, então a média da população de jogadas é 3,5. Então, se tirarmos essa média aqui, ela vai dar 3,5. Beleza. Agora, se a gente escolher aleatoriamente, então agora assim, ó, isso aqui é a nossa população. Jogamos o dado lá 1000 vezes, mais de 90 mil vezes, e conseguimos a média da população da jogada de dado, 3,5. Beleza. Se a gente escolher 5 amostras de 10 lances do dado, dessa população poderíamos obter. Então, vamos lá, peguei um lance de 10 jogadas do cara. O cara jogou, deu 1, depois ele jogou, deu 5, depois jogou, deu 1, tudo aleatório. Então, pegamos 5 lances aleatórios de jogadas de dado. Se nós tirarmos a média de. Então, vamos supor que isso aqui são amostras, tá? Então, isso aqui é uma amostra, outra e outra. Então, nós temos ao todo 5 amostras aqui. Imagine, isso aqui é a população, essas são as amostras. Cada amostra vai ter médias que vão variar. Lógico, elas duas repetiram, mas a maioria são diferentes. Umas chegaram bem perto da média populacional, 3,5. Então, 3,4 chegou perto. Umas se afastaram mais, né? 3,0 acho que é a que mais se afasta, né? E aí é o tal teorema central do limite, né? Que se nós tirarmos as amostras, se nós tirarmos uma média das médias, então somarmos 3,6 mais 3,4 mais 3,9 mais 3 mais 3,4, dividir por 5, porque são 5 amostras, 1, 2, 3, 4, 5, nós temos uma média final de 3,46, muito próximo a 3,5, que, dependendo do programa, arredondaria este número para 3,5, ou você mesmo pode até arredondar este número para 3,5. Então, aqui é mais uma vez um exemplo que a gente pode usar essas amostras, né? E que essas amostras, somando elas e dividindo pelo número de amostras que você usou, geralmente dá a média que a população conseguiu. Então, isso é um indicador que dá para você usar amostras ao invés de tentar estudar a população toda de um fenômeno. Então, aqui, por exemplo, ó, com esses 5 lances, né, que nós já vimos, a distribuição ficaria isso aqui, ó. E não ficaria legal. Não tem cara nenhuma a distribuição, né? Então, assim, ó, vamos ver, ó, 3 e 3,1, nós temos uma ocorrência. 3,4 aqui, ou 3,5, nós temos duas ocorrências que eram 2, 3,4 que tinha lá, ó. Tem 1 e 2, 3,4, então tinha duas ocorrências, ela se supera aqui. 3,6 a 3,7 temos uma ocorrência, que é o 3,6. E o 3,8 e o 3,9 nós temos uma ocorrência, que é a terceira amostra. Beleza. O que eles querem sempre dizer aqui nos livros, gente, é que se a gente aumenta as amostras, então a gente aumentou de 5 lances agora para 100. Então aqui eram 5 amostras, agora vamos para 100 amostras. A gente vai ter uma cara mais normal. Vamos, né? Já a distribuição ficou um pouco mais com uma cara de normal do que antes. Aqui ela não era nada normal, e aqui ela já começa a ser um pouco mais normal. Porque aumentamos o número de pessoas, aqui é lances, né? Aumentamos o número de pessoas na nossa amostra, e aí a gente consegue fazer com que essa curva, e com que o histograma, essas colunas, essas barras, vão se alinhando de uma maneira mais normal.
Então, acho que eles batem bastante na tecla o livro, né? Que é aumente as amostras, sempre aumente a amostra. Quanto mais você aumenta a amostra, melhor vai ficar o seu estudo. Amostras pequenas vão ser mais difíceis de você poder fazer generalização, extrapolar para a população. Aí vem o tal intervalo de confiança, que a gente vai começar pelo intervalo e depois vamos falar do erro padrão. Intervalo de confiança, o que é isso? Ó? Embora tenhamos conhecimento de que a média da amostra é uma aproximação, né? Geralmente não temos muita certeza da precisão dessa aproximação. Então, quando a gente faz um estudo e tem uma média lá da nossa amostra, a gente não sabe, em comparação à população, se a nossa média é boa ou se a nossa média é ruim. Se a nossa média corresponde à população ou se está fora. Pense naquela distribuição normal, se ela está nos extremos ou se ela está no meio. A gente gostaria que ela estivesse perto do meio ali, né? E o que pode nos ajudar é o intervalo de confiança, tá? Então, ó, o intervalo de confiança, a ideia dele, como o nome já diz, que nós vamos fazer sempre, nós vamos tentar traçar um intervalo. E esse intervalo vai mostrar para nós o mínimo e o máximo que a população atinge ali do determinado variável, determinada medida que você está usando. E a sua média estando ali entre esse intervalo, a probabilidade de você estar correto, quer dizer, que a sua média faz parte de um dado da população, é maior. Se a sua média estiver fora do intervalo, é menor. Tá? Então vamos ver, quer ver? Ó? Então, porque a gente, quando a gente faz, que nem ele chama aqui de estimativa pontual. A nossa média, ela é uma estimativa pontual e a gente não tem a mínima noção se essa média é boa ou se essa média é ruim comparada à população, porque, dependendo do que a gente vai estudar, a gente não tem a média da população. Por exemplo, QI nós temos, é 100. Então, qualquer avaliação que você faça, você vai ter um norte de 100. E aí você sabe que pode ser 15 para baixo, 15 para cima. Mas dependendo do que você for fazer, vai. Fluência verbal. A gente não tem uma média populacional de quanto crianças conseguem gerar em um minuto de palavras se começam com a letra F. A gente não sabe. Se a média elas conseguem gerar 4 palavras, 5 palavras, a gente não sabe. Então, como a gente não descobriu, porque ninguém estudou isso, de fato, em todas as crianças para chegar nesse número, o intervalo de confiança vai nos ajudar a ter uma ideia um pouco maior. Então, aqui ele dá um exemplo no livro, ó, vamos ver. Ó, questionário de depressão. É o questionário que a gente usa lá na curso de psicologia, a gente aplica. Não sei se alguma pesquisa aqui na Federal da ABC alguém chega a aplicar esse questionário. É o inventário de depressão Beck. Muita gente usa para fazer pesquisas. É um invento. Não sei, porque eu não sei mais nem se ele está válido, porque tem muito isso no Brasil de ficar válido, depois desvalida, porque passou aquela validade daquela versão, tem que fazer uma nova versão. Mas a gente usa o inventário de depressão. Então aqui a gente vai detectar. Os scores podem variar de 0, a pessoa pode pontuar nesse inventário 0, não pontuou nada, ou no máximo 63. Então esse é o range, né? Esse é a taxa que pode ser alcançada nessa escala, de 0 a 63. Aí vamos supor, aí ele dá um exemplo que eles fizeram um estudo, né? O livro lá fez um estudo, e a média da amostra deles foi 10,72. Se nós olharmos aqui, ó, então nós traçamos uma reta. Nós temos o 0, que é um extremo, e nós temos 63, que é outro extremo. Colocamos o nosso dado lá, 10,72. Então, com certeza, o nosso dado ele está dentro de uma média populacional, porque a população pode, no máximo, conseguir 63 ou, no mínimo, 0. Como conseguimos 10,72, sabemos que entre os valores da população, o meu valor está lá. Né? Mas que nem ele coloca aqui na outra figura. Nós temos 100% de certeza de que a média populacional está entre estes dois pontos. Beleza. Então, garante que o nosso número está aqui. Né? Porém, já pode ser entendido como um intervalo de confiança. O 0 e o 63 já podem ser entendidos como desintervalo. Entretanto, ele não é muito informativo, porque eu não sei de 0 a 63, né, como está variando aqui dentro, né, como a população está variando aqui dentro. Então, a gente vai poder fazer o quê? Assumir, a gente vai poder estreitar. Então, 100% não me ajuda, porque 100% é muito grande, varia demais.
Então, eu posso começar a trazer esse 0 mais para cá, esse 63 mais para cá. Eu vou afunilando. Só que eu corro risco com isso, né? Então, é aqui, ó. Podemos usar as características das distribuições amostrais para estreitar esse intervalo. Embora também possamos estar reduzindo a confiança de que ele contém a média da população. Então, é um risco que assumimos. Aqui, nós temos 100% de confiança que o nosso valor está entre o que a população atinge, que é o 0 e os 63. Porém, o 100% aqui não nos ajuda, porque tem muito espaço aqui, né, que a gente não sabe explicar. Então, a ideia é você obter o intervalo. Geralmente, os intervalos são obtidos entre 95% e 90%. Aqui eles estão dando 95%, que é mais rigoroso, 95%. Então, é como se você explicasse ou tivesse noção do intervalo em 95% da população. E aí tem testes, por exemplo, o VISC, que é a escala de inteligência que a gente aplica, né, em crianças de 6 a 16 anos. Você pode estimar um intervalo lá nesse teste de inteligência, 95% e também 90%. E aí, assim, ó, quanto mais baixo fosse a porcentagem, 90, 85, né, mais você vai ter o risco de não explicar as coisas porque você está deixando uma porcentagem de lado. 100% é muito grande, não te ajuda. Então, a ideia é estreitar. Só que estreitando, você assume alguns, talvez, momentos sem explicação. Então é isso. Nós vamos fazer uma escolha de intervalo de 95, tendo o risco de não conseguir explicar perfeitamente aquele fenômeno. Então, ó, geralmente fixamos intervalo de 95, de confiança. E você irá perceber que, frequentemente, esses intervalos são bem estreitos, tá? Dependendo do tamanho da amostra. Então, de novo, dependendo do tamanho da amostra, você vai estreitar, eles vão ficar mais perto um do outro. Se a amostra é pequena, os intervalos vão ficar grandes. No nosso exemplo, nota-se que estamos 95% confiantes de que a média da população está entre 2,72 e 18,72. Então, veja, o 100% lá era de 0 a 63. Esse 100% não nos ajuda, né? Quando a gente assume de estreitar esse intervalo para 95, então 5% a gente não sabe responder, a gente sabe falar de 95. O intervalo já ficou bem menor. Ficou de 2,72 e 18,72. E aí a gente vê que o nosso dado que nós tínhamos obtido, que é o 10,72, ele está no meio desse intervalo. Então é uma média da amostra. Só que ela pode se corresponder com uma média populacional. Porque eu estou entre este intervalo, entre o que 95% da população acaba respondendo, acaba obtendo de resposta. Né? Então, ó, 95% de certeza de que a média populacional está entre esses dois pontos. Então, essa é a média mínima, essa é a média máxima. Se o meu intervalo está aqui, se o meu número está aqui no meio, isso é bom. Eu estou entre os extremos da média populacional. Este intervalo depende do tamanho da amostra. Então, se você tiver um tamanho de amostra pequena, esse intervalo de 2 e 18 vai aumentar. Então, esse aqui pode chegar lá perto do zero e esse pode ir lá para 40, 50. Então, vai ficar maior. Quanto maior a sua amostra, mais estreito ele será. Tá? Então, assim, mais certeiro ele será. Tá? Então, ó, esse resultado é consideravelmente mais preciso do que dizer que ela está entre 0 e 63. Então, falar que está entre 2 e 18 é mais preciso do que falar que está entre 0 e 63. Ele nos fornece uma ideia bem melhor de onde a média populacional possa estar em relação à amostra. Então, ele vai falar aqui, ó, vamos lá. Capítulo 3, ele fala, explicamos a distribuição normal, é uma função de sua média. É uma função de sua média e desvio padrão. Isso quer dizer que, sabendo o desvio padrão e a média, podemos desenhar qualquer curva normal. Dado que a distribuição amostral da média é uma normal, ela deve também ser uma função de sua média e seu desvio padrão. Então, sempre a média é no meio da distribuição normal e os desvios padrões normalmente são
negativos ou números menores para a esquerda, positivos, números maiores para a direita. Consequentemente, uma vez que soubermos a média e desvio padrão da distribuição amostral da média, podemos facilmente obter seu gráfico. Tá? Então está aqui o gráfico. E vamos lá, conseguir uma média. Aí tá, a média da amostra pode estar acima, abaixo, ou ser igual à média da população. Eu não sei aonde a média está. Ela pode ficar em qualquer lugar aqui. Se ela for no ponto de interrogação, ela pode ter a média da população, a minha amostra. Mas ela pode ser eu posso conseguir uma média menor, a minha amostra não representa muito bem essa população, como eu superestimei, e também não representa bem porque ela está maior do que a população consegue obter. E aí, ó, como resolvemos a difícil questão de identificar a proximidade da média da população à média da amostra? Aí tá, em primeiro lugar, precisamos usar a distribuição amostral da média. Explicamos previamente duas importantes características da distribuição amostral da média, que é, ela é sempre aproximadamente uma distribuição normal. Então, as distribuições amostrais, se você juntá-las, né, as distribuições amostrais, elas sempre vão tender a uma distribuição normal. Se vocês vão lembrar, aquela do dado que o cara ficava jogando, né? Como ele jogou muitas vezes, a população ali não deu uma distribuição uniforme. Todos os dados eles deram a mesma quantidade de vezes, né? Que foi mais de 90 mil vezes. Quando você pega amostras daquela população de lances de dados, né? A gente viu que se a gente aumenta, se essa amostra ela é grande, ela tende a ficar com a cara da distribuição normal. Com amostras pequenas, não dá a distribuição normal. Então, isso aqui é uma característica. E a outra é, sua média é uma boa aproximação da média da população. Né? Então, as médias das amostras é uma boa aproximação da média da população, pois nós nunca vamos conseguir estudar toda aquela população. Né? Então, aqui, ó, a média da amostra pode estar acima, abaixo ou ser igual à média da população. Aqui nós não sabemos, né? E aí, por isso que se escolhe a ideia lá de 95%, porque é aquilo que a gente estava vendo do valor Z lá, da normal padrão. É aquele 1 menos 1,96 mais 1,96. E é por isso, então, que o intervalo ele é considerado, ele é escolhido de 95%. Quanto menor for, mais você vai estreitar aqui. Se você quisesse um intervalo de confiança de 68%, você ia pegar do 1 ao menos 1. Então, você teria que ter algo muito certeiro. Se você tiver uma amostra muito grande, você pode diminuir isso. Mas como critério que as pessoas usam esse critério de 95 porque abarca o menos 1,96 e o mais 1,96. Essa área aqui embaixo da curva em cinza representa 95% da população. E se você tem uma média que se encaixe entre aqui, né, entre esses dois números, a sua média pode ser que a média da sua amostra represente algo da população. Se tiver fora, aí temos um problema, uma subamostra, uma amostra não representativa da população, porque ela conseguiu um valor que 95% das pessoas não conseguem. Então, nós temos aqui, para ilustrar. Para ilustrar, vamos supor que a média amostral está em algum lugar acima da média da população. Se desenharmos a distribuição baseada na média amostral, ao invés de na média da população, teremos a situação ilustrada. Então, a ideia é, a média populacional seria a média da curva em tracejado, e a média amostral seria da curva inteiriça, né? E aí, se a gente colocasse as duas distribuições, a gente já ia conseguir ver que parece que a distribuição, a nossa média da nossa amostra, ela é maior, né, do que a média da população. Então, por isso que tem vários artigos que colocam uma distribuição em cima da outra, porque ele quer ver uma distribuição, a média dela, e a outra distribuição. Se elas fossem idênticas, uma estaria sobreposta à outra identicamente. Como você vê que tem essa diferença, isso aqui está mostrando que a média da amostra
é maior do que a média da população, que seria o ponto de interrogação que bate aqui no meio. Então, a gente consegue fazer essas referências entre o que conseguimos com a média da população. Aqui, ó. Se a média amostral está abaixo agora da média da população, podemos ter certeza de que a média da população está a 1,96 desvio padrão acima da média amostral. Tá? Então, aqui, ó, a média amostral, ponto de interrogação. Nossa média, média aqui, ó, mostrando da média amostral, a média da população. Então, a nossa média, aqui estaria a média, e aqui teria, tá? Então, ó, a média amostral está abaixo, tá? Então, aqui, no sentido, eu não sei se tem um erro aqui embaixo, né? Porque eu entenderia que aqui seria a média da amostra, e aqui seria a média da população, como no slide anterior. Só que aqui manteve igual, então eu não sei se aqui o livro tem... eles não trocaram aqui a legendinha. Não sei se alguém entendeu diferente, eu entendi assim, que para mim deveria trocar a legendinha aqui, né? Então, ó, se a média da amostral está abaixo da média população, podemos ter certeza de que a média da população está 1,96 desvios padrão acima da média. Consequentemente, podemos estar certos que 95% de confiança de que a média da população está dentro da região a 1,96 desvio padrão acima ou abaixo da média amostral. Tá? Então, gente, a ideia mesmo é escolher. Normalmente as pessoas escolhem por critério, tem pessoas que mudam esse critério. Então, tem gente que escolhe 95% de desvio padrão, tem gente que escolhe 90%, tem gente que. Mas é isso. Quanto maior for a sua amostra, o intervalo vai ser menor. E quanto menos porcentagem você for usar, né, mais vai ter chance de você não conseguir explicar. Né? 100% é ruim, porque os extremos nos números que você tiver, da escala. Então, eu uso um teste, o cara pode tirar 0 no teste, ou ele pode tirar 100. Então, eu sei que o intervalo de confiança de 100% as pessoas vão variar de 0 a 100. Mas não me ajuda muito de 0 a 100, porque todo mundo que for ser aplicado vai cair ali no meio. Aí você precisa, então, de uma média de quanto que as pessoas têm pontuado geralmente de 0 a 100. Aí as pessoas têm usado o 95 porque ele pega um extremo bom e ele pega 95% da população, né, daquele dado. Né? Tem gente que usa 90, que nem eu falei, dá para usar 68, que vai pegar do menos 1 a 1, você pode. Né? Só que aí a sua amostra tem que ser muito grande e o seu dado tem que ser bem preciso para chegar, né, e bater igual. Né? Então, por isso que eles dão uma abertura aqui, para que você tenha mais chance de cair no meio desse intervalo. Então, vamos ver. Ó, o artifício aqui é encontrar uma distribuição normal, onde saibamos qual é o desvio padrão, e que também tem uma média que seja igual à média da população. Então, a nossa ideia, gente, sempre é, por meio de amostra, entender um pouco e chegar lá na média da população, para poder falar que tal intervenção dá certo, podem fazer. Já conhecemos uma distribuição amostral, que tem média da população como a média e é distribuída normalmente. É a distribuição amostral das médias, que é você vai somando amostras, 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 e aí você vai ter a distribuição amostral da média. Se você se lembra, tá lá que nós vimos, até tinha uma figura do field que eu coloquei aqui para nós. E aí, vamos lá. Sabemos também que a média de todas as médias amostrais será uma boa estimativa da média da população. Quem fala isso é o teorema central do limite. Se conhecermos também o desvio padrão dessa distribuição normal, né, a gente vai conseguir tentar estimar onde a média da população possa estar em relação à média amostral. Então, agora é o seguinte, a ideia do intervalo de confiança é você saber aonde está a sua média em relação às médias da população. Acho que é o que tem que ficar hoje no nosso encontro, é isso. O intervalo de confiança nos dá essa noção. Tá, a minha média está dentro do intervalo de confiança ou está fora? Se estiver fora, me dei mal. Então, a pessoa se deu mal. Se está dentro, beleza. Então, essa média aí corresponde com a média da população. E sabemos também que quanto maior a amostra, menor é o intervalo. Quanto menor a amostra, maior o intervalo. Então, mais abrangente fica.
Quanto maior a amostra, mais certeiro é. Então, dica é sempre ter uma amostra grande. E a outra ideia que acho que tem que ficar hoje é, dá também para saber o erro padrão, quer dizer, o desvio padrão da população, porque até agora é desvio padrão da amostra, né? Sempre é o desvio padrão da amostra. A gente quer saber agora, será que a gente consegue também entender o erro padrão, quer dizer, o desvio padrão da população, que é o outro índice que a gente vai ver, tá? Que é o famoso erro padrão. Então, aqui, ó, para fazer isto, tudo que precisamos conhecer é a média amostral e o desvio padrão da distribuição amostral da média. Assim, como podemos calcular o desvio padrão da distribuição amostral da média? Então, vamos lá. Erro padrão. Essa é a ideia do erro padrão, tá? Que é a gente poder ver quanto esses dados variam em relação à população e o quanto a nossa média e os nossos desvios estão perto ou longe, para fazer sempre essa comparação. Então, tudo isso que nós estamos usando é para fazer a nossa extrapolação do que obtiver, o que a gente conseguiu obter por amostra, comparado com a população. Wander, Eu. eu acho que compensaria a gente parar por aqui. Pelo tempo e pelo estilo do conteúdo, acho que a gente pode retomar daí. E aí, na quinta-feira que vem, acho que fica legal a gente fazer uma comparação entre essa diferença entre média amostral e média da população. E aí, isso fica mais claro ainda, aí a gente dá para retomar essa ideia e falar, bom, o erro padrão vai vir desse desvio padrão dessa segunda parte, que é da média populacional. Não, por mim, perfeito. Tá, porque já tem uma galera que já saiu, nós já estamos em 2 e 2, então... Não, perfeito, perfeito, cara. Eu não estava vendo mesmo quem estava saindo, mas beleza, é até legal porque a gente começa, então, o erro padrão, né? Já parte de um tópico específico, não no meio de um tópico, né? Exato. Também por isso que eu pensei. Não, perfeito. Deixa eu só parar de apresentar aqui. Beleza. Se quiser parar de gravar, Bruce, pode parar, por favor. Acho que o Bruce foi almoçar, né? Foi fazer outra parada. Não, mas de boa. O último que sair aí vai ser ele, talvez. Pode falar, Felipe. Opa, tudo bom? Todo mundo saiu, pô? Porque o horário... cara. Oi? Não, que o horário a gente tá meio que já tinha estabelecido, né? Então o pessoal vai meio que se adequando também, né? Sim, sim. Quer falar alguma coisa? Desculpa, te cortei. Não, tranquilo. Acho que tá fluindo, assim, o estudo, né, pô? Uhum. Eu acho, cara, eu acho. Acho que na próxima, o que eu posso fazer também, nós podemos fazer, dá para ler, o Field fala sobre erro padrão também, todos os livros vão falar, né? Erro padrão, intervalo de confiança. A gente pode ver como ele faz, né, a explicação desses dados, porque pode ser que agregue, né, e ajude a entender até mais fácil do que esse livro básico que estamos usando, sabe? Com certeza, com certeza. E acho que também, eu ia até comentar, mas não quis interromper o raciocínio, também sempre achei legal fazer essa relação do porquê aprender coisas e tal. Essa própria questão do 95% vai ficar também bem relacionado com a questão do 0,05, né, do P, quando a gente for, né, falar sobre isso também, tem uma relação. Isso vai ajudar também a entender. Então acho que na próxima a gente pode retomar essa diferença entre amostral e populacional e falar essa questão do P para também vai fazer sentido, e aí retomar a ideia do erro padrão. Isso é. Eu lembro que esse livro ele vai uma hora abordar só o P. Não sei se é nesse capítulo ou se é nesse mesmo capítulo até mais para frente. Mas ele vai falar do 0,5, o que o 0,5 significa. Mas sim, acho que vai pegando, pelo menos agora as pessoas que não sabiam, né? Forem lendo seus artigos e forem encontrando um intervalo de confiança, não sei o quê, já vai saber o que analisar no paper que vai ler, né? Com certeza. O que tem a ver, né? Isso, porque antigamente era um número ali que ficava ali às traças, né? Ah, não entendo o que significa, nem vou ler. Agora o paper já tem uma outra cara, né? Dá para entender o que o intervalo significa. Sim, à medida que a gente vai pegando um conhecimento estatístico, os papers vão ficando mais desmistificados, né? Ah, total. A sessão de resultados, cara, fica bem mais leve de ler. Porque no começo a sessão é tensa, quando a gente não sabe nada. Sim, eu lembro disso daí, quando eu comecei a ler os papers, eu praticamente pulava os resultados, né? Eu pulava para a parte mais escrita mesmo, né? E pulava os dados. Não, é difícil interpretar mesmo quando a gente não tem a base. A gente fala, pô, não sei o que significa esses números, não sei se o número é bom, se é ruim, então eu vou pular.
Mas agora é isso, é legal. Acho que essa é um pouco a ideia desse curso, é dar essa base. Com certeza, né? Aí mais pra frente a gente também vai ver a tabela de resultado da nova, essas coisas, né? Pra examinar Isso. parte por parte, né? Vai chegar lá, capítulo por capítulo, mas chega lá sim, né? Primeiro correlação, depois teste T, depois começa a nova. Então, o livro é legal, vai chegar lá. Vai. Então, Beleza, beleza, pessoal. era isso? A gente já pode, depois a gente conversa um pouco, Wander, para definir a próxima parte da leitura, para também não acontecer igual a outra vez, a gente demorou um pouquinho e ficou uns 2 dias, aí já defini antes Isso, pro não, pessoal. a gente tenta definir até amanhã, sexta, que aí o pessoal tem quase uma semana para ler, sabe? Sim, sim. Não, beleza, gente. Então, muito obrigado aí pela participação, quem sobrou, quem continuou conosco. Bom fim de semana aí, bom descanso para todos aí, bons estudos, quem for estudar. Bom, muito obrigado, hein? Valeu, Wander. Valeu, pessoal. Até Valeu, mais. pessoal. Um abração. Pessoal, até mais, hein? Abraço. Abraço. Falou, tchau, tchau.